Opa, tudo bom? Então, eu fiz um remix do Ô Juliana, aquele funk lá que estourou no Brasil todo. E adivinha só, o Niak notou a gente e comentou lá no vídeo. Então, depois dessa, cara, eu tive que fazer esse vídeo, que é basicamente eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra fazer esse remix. Então, eu vou mostrar aqui todo o passo a passo e tudo bonitinho, beleza? Lembrando que esse beat eu coloquei ele no Spotify também, só a versão instrumental. E você pode ir lá e adicionar na sua playlist se você quiser. Tá aí na descrição aí, caralho, 4 lá. E já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí, porque é bom avisar logo no início do vídeo que se tu fechar é aquilo lá, né? Então bora lá. Bom, vamos começar, né? Primeiramente eu abaixei o tempo da música pra 115 BPM, porque normalmente nos lo-fis eu dou uma diminuidinha de leve, assim. Eu não gosto de diminuir muito, assim, hein? Na maioria das vezes eu não diminuo e deixo a voz grave, etc. Eu gosto de manter um pouco a essência da música original. Joguei pra 115 e comecei a brincar aqui com os vocais. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz com os vocais, né? Então, começando com eles, o processamento foi bem simples. Lembrando que uma coisa muito importante que é bom eu falar, eu não mixei esse remix. Quem mixa os remixes aqui do canal é o Henry. Aqui no canal tem vários tutoriais de mixagem, então se você quiser aprender mixagem, pode dar uma olhada na playlist que a gente tem aqui no canal também. Então vamos lá. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Bom, eu tô roteando aqui para esse canal aqui, Vocals One, e nele eu tô aplicando um retrocolor que vocês vão ver eu bastante usando esse plugin, porque ele é um plugin que tem várias funções em um só, né? Então você tem ruído, tem distorção, tem reverb, tem um monte de coisa. Tô usando nessas configurações, se você quiser pausar e olhar as configurações que eu vou mostrar, fique à vontade. Coloquei uma equalização aqui só para tirar os graves. É uma equalização bem frequente que eu faço, porque normalmente os elementos que eu quero que tenham mais presença no grave é o baixo, é o kick da bateria, então eu libero esse espaço para eu poder ter uma mixagem mais limpa, né? Tudo bem que aqui não é a mixagem, mas já é bom fazer uma pré-mix, digamos assim, para fazer um som limpo e você ir tendo ideia de como que ele vai soar no final. E aí, por que eu fiz isso, né? Coloquei aqui nesse canal e joguei para cá. Porque eu quero fazer um processamento depois separado de reverb. Tenho aqui um Valhalla Room e eu vou automatizar esse knob aqui de mix. Por que eu tô fazendo isso? Ó? Bem aqui, antes do pré-refrão, eu faço essa automação aqui que vocês vão ver, ó. É bem essa aqui, ó. Que eu automatizei o knob de mix. Faz carinha de safada batendo popô no chão. Vocês estão vendo que ele dá um clímax a mais, né? Então na música toda isso faz muita diferença. Faz carinha de safada batendo popô no chão. Ô, Juliana. Eu adoro fazer essas automações, eu gosto muito de brincar com reverb nas minhas músicas, então eu recomendo que vocês façam o mesmo e vejam aí se vocês gostam. E aí, é por isso que eu tenho duas, né? Enquanto a primeira pista aqui está sendo automatizada com reverb, vai ter uma outra aqui que não vai ter essa automação, então ela não vai sofrer essa alteração do reverb. Ainda nos vocais também tem uma coisa bem legal que eu fiz, que é, em alguns trechos, eu duplicar a camada do vocal e colocar ela mais aguda. Então como é que eu fiz isso? Dupliquei aqui, né, a camadinha do vocal e eu não alterei o pitch aqui, ó. Normalmente as pessoas alteram o pitch aqui, né, mas nesse caso específico, eu usei o plugin Little Alter Boy. A gente tem aqui o bundle todo da SoundToys e a gente usa bastante. São plugins que simulam equipamentos analógicos, etc. Então, para dar aquela vibe assim bem old, né? Eu gosto de usar esses efeitos. O Little Alter Boy é muito bom. Coloquei aqui, ó, uma oitava acima, tanto no pitch quanto no formant, no modo padrão como ele abre. E basicamente é isso. Então, com o vocal principal, ele cria esse efeito, ó. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Tipo, se você só tocar o agudo, parece o Alvin e os Esquilos, mas se você toca com a voz original, parece até que é uma harmonização feita por uma voz mais feminina, assim. Então fica um ar bem interessante. Pode pá, vai ser só colocado, tão deslizar. E aí nos breaks aqui também eu faço uma coisinha especial, que é basicamente eu jogo muito reverb só nessas sessões aqui. Vai ser só colocado. Não é o reverb direto no input, né? Tem uma camada aqui que é mais sequinha. Vai ser só colocado. Vai ser só colocado. Que ela é mais quente, mais fechada, e tem a camada que é só o reverb. Vai ser só colocado. Esses são os vocais, bora partir para harmonia e melodia da música. Bom, o som que tem em todo o remix aqui é esses acordes que eu fiz
nesse VST chamado Diva. Novamente é um VST que ele busca fazer uma coisa mais analógica, então eu basicamente abri ele e fui buscando os presets que vem nessa versão. Eu achei esse preset Bell Leather do pack Arte Nuevo Holo Divine. Enfim, tá aqui para vocês darem uma fuçada. Coloquei a escala lá num canal de sampler, né, só para eu dar uma olhadinha quais são as notas, que às vezes eu esqueço mesmo, e sair escrevendo aqui, né. Você pode perceber que tem muitos acordes com sétimas, porque é uma coisa que dá mais esse feeling meio jazz, meio mais colorido para os acordes, e não são acordes muito complexos, podem até parecer assim, só que eles são bem básicos. Tem as notas mais graves e tem uma pequena melodia aqui. Enfim, eu vou tocar aqui um pouco e você repara que esse VST ele consome muita CPU. Quando eu dou play aqui, ó, vou até habilitar o macro aqui. Ó, quando eu dou play, ele dá esses glitchzinhos e ele consome muito CPU. Então é por isso que quando eu trabalho com esses VSTs mais pesados, eu gosto de transformar em áudio logo para eu não ter muita dor de cabeça. Então eu transformei em áudio. Primeiro eu fiz uma camada sem essas notinhas aqui adicionais, ó. Todas essas notinhas que eu deixei em cinza aqui são notas que eu adicionei depois. Eu primeiro exportei essa primeira versão só com os acordes, depois exportei uma segunda versão com essas pequenas notas aqui. E é uma coisa tão singela, mas que faz uma diferença ao longo da música e tal. Eu preferi fazer uma progressão de acordes mais chique assim, né? E deixar a melodia da voz fazer o resto, porque já era uma melodia muito legal e muito chiclete, então não precisei me preocupar tanto com melodia nessa música. O processamento desses acordes, você vê que é um negócio bem limpo, né? Esse patch. Então eu comecei primeiro cortando alguns graves, né? Usei 2 equalizadores para ser um negócio bem limpo, porque tudo isso vai ser refletido nesse processamento que eu fiz também com retrocola, que tem reverb, tem distorção harmônica, tem esse wobblezinho aqui bem suave para deixar um negócio meio estéreo, né? Só com esses efeitos aqui. Já chega perto do som que a gente tem. E aí só para dar o toque final, eu coloquei um limiter, porque eu tava achando que o ataque do som tava muito alto e o resto tava bem suave. Então eu meio que dei uma comprimida com um limiter ao invés de usar um compressor normal. Eu usei aqui o Alt em menos 19 e aumentei 11.4 aqui no gain. E esse style também você tem que ficar atento, porque o padrão, se eu não me engano, é o Transparent, né? Eu preferi usar o Dynamic para esse caso aqui. E para as sessões do refrão, eu dupliquei esse e coloquei eles uma oitava acima, e dessa vez eu usei o Time Stretching aqui do FL Studio para colocar mais agudo. Ficou assim. E véi, se eu usasse só isso, já ia dar uma preenchida legal, ó. Só que pra mim a função dessa camada aguda foi mais de dar ambiência, né? Tanto que uma pessoa até elogiou aí nos comentários que as nossas músicas têm bastante ambiência. Esse é um dos segredinhos, né? É porque a gente adiciona uma camada, no caso aqui eu filtrei ela, os graves. Não tinha quase nada de grave, na verdade. Mas eu quis dar aquela filtrada de garantia, né? E aí eu usei o shimmer nessas configurações, que além dele ser um reverb, ele meio que copia as frequências e dá meio que um negócio granulado. Eu não consigo explicar direito, mas só de escutar você já percebe a diferença, né? Então coloquei mais um equalizador e finalizei com o retrocolor para dar essa corzinha old. É muito doido o retrocolor, né, velho? Recomendo. Tá disponível aqui no Splice também. Muito bom. Então com um acorde no todo, né? Maravilha. Eu coloquei essa camada só no refrão, né? E aqui no finalzinho. E ficou chuchu beleza. Quem é que fala chuchu beleza, né? Pelo amor de Deus. Mas só pra dar aquela cerejinha do bolo, eu coloquei esses pequenos riffs de guitarra que eu achei aqui no Splice também. Eu coloquei ele aqui 7 semitons acima pra ficar na escala da música.
Usei um desse e um desse aqui, ó. E o processamento dos dois também é um negócio... Coloquei uma saturação pra dar mais esse negócio de guitarra mesmo, assim. Deixa eu solar aqui. Tá bem limpa, né? E aí com a saturação dá uma agressividade, só que como é uma coisa que a gente encheu depois de efeito, ficou suave. Aí aqui o shimmer mais leve, o Echo Boy para dar mais um efeito de chorus do que de delay. Isso que é muito louco do Echo Boy, ele é um plugin de delay, só que ele não faz só a função de eco, ele faz a função de chorus, é muita doideira. E um delay para realmente fazer um papel de delay. Só que esse delay, ele está com uma automação. Eu só ligo ele depois de um pouquinho. E aí eu fiz essa automação aqui no wet dele, que é esse knobzinho daqui, ó. Você clica com o botão direito, Create Automation Clip, e faz a automação para ele soar só na caldinha do seu sample e não em tudo, né? E para finalizar, eu disse que eu não investi muito em melodia, porque olha a melodia que eu fiz, ela é muito simples. A maioria das notas ficam aqui no sol sustenido. Vou tocar ela é um patch aqui do plugin M1 preset, é o Hong Kong do pacote de SynthPad. Ah, e eu não processei quase nada nela, só coloquei um filtrozinho aqui. E está aí, cara. Eu vou fazendo também uma filtragem do pré-refrão pro refrão. Fica 100% só nos refrões. Show! Bora passar para bateria e pro baixo. Comecei com os meus queridos kick e snare. Cara, esse kick eu tô usando algumas camadas pra ficar ele bem gordão, né? Eu já tinha feito um remix do MC Niak, que era do Narraba Toma Tapão, né? Inclusive tem vídeo aqui no card, se você quiser dar uma olhadinha. E eu quis reusar os samples que eu usei nesse remix, só que não usar eles puros. Então eu peguei os mesmos samples que eu usei nesse remix e coloquei alguns outros pra fazer um timbre novo, né? Então eu usei esse aqui, esse... e esse. E cada um deles adiciona uma coisinha diferente, né? Eu não processei nada deles, tá ligado? Só nivelei o volume de cada um e eu coloquei eles agrupados nesse layer aqui e toquei junto. Basicamente é isso. E a mesma coisa eu fiz com o snare também, né? Peguei o snare que eu usei no remix do Narraba Toma Tapão e adicionei com outro snare que eu tinha aqui. Esse e esse. Os dois juntos. Então uma dica muito essencial é você combinar vários timbres diferentes que tenham aspectos diferentes. Então às vezes você não vai querer combinar dois kicks muito parecidos, né? Eu usei aqui um kick mais acústico, digamos assim, né? Que você ouviria mais num R&B, num boom bap, né? E um kick que você ouviria mais num trap, alguma coisa assim mais agressiva, né? É isso. Essa é a camada básica e aí a gente começa a adicionar aqui alguns detalhes. Começando aqui no hi-hat. Para dar esse feeling mais humano, eu fui brincando bastante com o velocity aqui, né, para o sample bater com intensidades diferentes. E também usei um open hat, que é o hi-hat aberto, né? E do que eu fiz foi isso, o resto foi eu adicionando alguns loops, né? Coloquei esse loop aqui, que é um loop completo de bateria. Só que ele não é de lo-fi,
Ele é de um gênero chamado Future Garage, que também é um gênero bem relaxante, só que ele é derivado dos gêneros da música eletrônica mesmo. Então eu gosto muito de usar elementos de Future Garage nos meus lo-fis, só que né, eu dou aquele processadinho, coloquei 2 equalizadores, coloquei um Imager, que é um plugin de Stereo Imaging, que é basicamente para deixar as coisas mais espaçadas, né? Tá até dando uma clipadinha aqui, mas a gente releva. E também usei um halftime, que ele originalmente é assim, né? E com halftime bem lento, ele vira só uma camada mesmo, para deixar tudo mais interessante. Coloquei também outro loop, que é um que eu extraí de uma música de lo-fi que eu adoro, que é essa aqui, com um título muito grande, ó, In Love with a Ghost, que é o nome do artista. We have never met, but we can have a coffee or something. Esse é o nome da música. E já no início dela, esse iniciozinho foi o que eu sampleei. Só que eu não fiz só isso, eu fiz um processamento, rapaz. Por quê? Porque eu sou o mago dos processamentos, cara. Eu adoro um processamento. Olha aqui, eu coloquei esse preset aqui do Echo Boy chamado Mocking Voices. E cara, ele fez uma magia negra nesse loop aqui, velho. Olha isso. Ele original é assim. Beleza, tá aí. Aí eu vou ligar o Mocking Voices. Como se ele criasse uma camada embaixo do som, né? Muito doido, cara. E aí ele tem uma caudinha, né? Quando ele para de tocar. É muito gradual. E, pô, esses pequenos detalhes que você for pondo na bateria, velho, é o que vai destacar a sua música da multidão. Olha que coisa linda. Além disso, eu também coloquei aqui uns efeitinhos, né? De switch aqui. Só pra criar um pouco mais de tensão entre o pré-refrão e o refrão. Sacou? Então, a bateria explicada, nós podemos ir para o nosso querido baixo. O baixo que faz total diferença também, não é, meu? Tudo aqui faz total diferença, porque é detalhando, detalhando que a gente chega no todo e fica uma maravilha, não é mesmo? Esse baixo ele vai sempre aumentando, né? Olha que ele começa grave e aí ele termina numa nota mais aguda. Eu usei o meu querido modo bass e eu utilizei esse violin bass, que ele é esse baixo aqui, a versão real dele, né, não o plugin. Ele é meio utilizado pelo Tame Impala, que é uma banda assim indie, né, e eles têm um ar bem psicodélico, pá, e também pelos Beatles em algumas músicas. Então ele tem essa vibe mais old, né, até a aparência dele é um negócio que é bem diferente dos baixos mais modernos, né? E aqui no processamento dele, dentro do plugin mesmo, também aqui no Playstyle eu me certifico de algumas coisinhas, perdão, nas strings, coloco em 5 strings, né, que são as cordas do instrumento. Eu coloco em 5 porque aí a gente consegue atingir notas mais graves. Então se você deixar em 4, né, tem até 6, mas se você deixa em 4, você não vai atingir notas tão graves. Então eu deixo em 5. E a corda eu deixo em old, porque é lo-fi, cara. Se fosse um negócio mais clean, aí você poderia brincar aqui com uma corda mais nova. Então tá aqui a linha de baixo. Bem simples, né, e bem bonita, e não tem processamento nenhum no baixo, porque o plugin já tem um amplificador, já tem algumas coisinhas, então não precisou. Na mixagem eu acho que o Arthur fez alguma coisinha, mas pelo que eu ouvi foi algo bem leve também. Porém, essa não é a única camada de baixo que eu fiz para essa música. Eu fiz também uma camada que fica no pré-refrão com um Riz Bass, né, eu utilizei esse preset aqui. Na verdade não é um preset, é um one shot que se fala, né, de baixo. Se você pesquisar Reezy Bass, você consegue encontrar sons desse tipo. Coloquei nessa linha aqui. E aí nessa última nota aqui, que é a que desce, eu coloquei uma automação
Basicamente ele vai abaixando para poder não conflitar com o baixo que vai entrar no refrão, né? Falando em pré-refrão, só deixar claro também que além daquela automação de reverb que eu utilizei, eu também coloquei os efeitos e esse downshifter aqui. Só para fazer aquele efeito de transição. E para finalizar, vocês já devem saber, meu irmão, que você precisa de um barulhinho de fundo. Mentira, você não precisa do barulhinho de fundo, é opcional. Mas nessa música ficou muito bom, eu coloquei um barulhinho de chuva, olha aqui. Tá sem processamento também o barulhinho de chuva, só deixei baixinho. E basicamente é isso, basicamente. Eu falo basicamente, mas não é basicamente. As automações são muito importantes também. Está pronto o nosso remix. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha com esse vídeo. Eu tava pensando em fazer um workshop de lo-fi, então eu vou deixar aqui no card uma enquete, você vota se você acha uma boa ideia ou se você acha que não, né? Diz aí se você toparia ou não participar de uma coisa dessa. Vai ter alguns links aqui na descrição, então dê uma olhada para você ficar ligado aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, deixa nos comentários sugestões para mais vídeos, para mais remixes, para qualquer coisa que vocês quiserem ver aqui no canal. E é isso. Tamo junto, um abraço e tchau.